E hoje nós trazemos um assunto que nunca se esgota e gera muitas dúvidas entre as famílias que vivem essa realidade, o autismo. Por isso, nós viemos até a Clínica Única de Intervenção Interdisciplinar para conversar com as especialistas que vão nos orientar, vão dar dicas também e fazer uma análise sobre tudo que a gente caminhou até aqui em relação ao tratamento do autismo. Eu converso agora com a Patrícia Gomes, psicopedagoga, a Camila Cordeiro, psicóloga, e Natália Lousada, fonoaudióloga, todas especialistas em autismo. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Viva Mais. Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui de conversar e ir mais além nesse debate, né? Eu acho que a gente pode começar em relação ao diagnóstico. Muita gente fala, né? Nossa, mas tantos casos de autismo, será que esses casos estão aumentando ou a gente hoje tem mais acesso ao diagnóstico? A gente teve um avanço, né, nessa área. Quem pode falar sobre isso pra gente? Eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais informações, então a gente consegue diagnosticar com muito mais precisão casos que antigamente não eram identificados. E hoje a gente fala no espectro, né? O transtorno do espectro do autismo. Então a gente consegue abarcar alguns casos que antigamente não entravam no diagnóstico de autismo. Então antigamente a gente falava em síndrome de Asperger, que hoje em dia está embarcada no diagnóstico do autismo. Então a gente consegue ter mais pessoas inclusas nesse guarda-chuva, digamos assim, né? E eu acho que é interessante também que aqui na clínica vocês recebem pacientes de todas as idades, né? A gente sabe que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível, mas como é essa realidade aqui? Então, hoje chega para avaliação interdisciplinar crianças de 1 ano e 4 meses. Então, antes dos 2 anos de idade, os pais já estão percebendo alguns sinais de alerta, seja não atender quando chamado, não faz contato, né, visual, não faz uma atenção compartilhada, que seria fazer alguns comentários, chamar ou cutucar um familiar para poder mostrar uma determinada situação ou responder a esse compartilhamento. E isso já vai acendendo uma luzinha de alerta, né, nessas famílias. Então, eles estão buscando cada vez mais cedo esse tipo de avaliação, né? E os adultos também chegam aqui, né? Isso. Com algumas situações que nem imaginavam que pudesse ser autismo. É até curioso, porque a gente vivencia muitos familiares de crianças se descobrindo depois da idade adulta dentro do espectro também. Então descobrem que o filho tem o diagnóstico, começam a perceber algumas características em si próprios, vão procurar saber melhor e descobrem que também estão dentro do espectro, né? Até porque as crianças estão crescendo, estão virando adolescentes e adultos, né? Então tá trazendo mais oportunidade para essas outras pessoas que já passam por isso, já vivenciam isso e que ainda não conseguiram perceber, né, que estão dentro do espectro. Geralmente esses pontos de alerta estão nos relacionamentos, no ambiente de trabalho. Quando que essas pessoas mais velhas percebem esses sintomas, esses sinais? Então, na verdade, assim, é curioso, né? E ao mesmo tempo, assim, eu acho que é libertador um diagnóstico na vida adulta. Porque pensa que essas pessoas passam a vida inteira querendo explicações e respostas para alguns sentimentos, para algumas coisas que não conseguem observar, não conseguem engajar num relacionamento, numa vida social, né? Tão participativa, sempre muito restrito, né? A algumas coisas. E aí, quando vem o diagnóstico, essa pessoa consegue, como se acendesse realmente uma luz, uma outra oportunidade para elas depois do diagnóstico. Quando o diagnóstico é precoce, qual o tipo de tratamento, de acompanhamento que é recomendado para essa criança? Por exemplo, aqui na Única, né? O que é possível oferecer para essa criança que seja associado ao tratamento até medicamentoso, né? Enfim, para que ela tenha um desenvolvimento aí e acompanhe, né, os demais colegas na escola, a vida social como um todo, né? Como que funciona? Então, quando essa criança chega para uma avaliação, a gente parte da avaliação interdisciplinar. Então, essa avaliação, ela contempla os profissionais de acordo com a necessidade da criança. Então, um psicólogo, um fono, um psicopedagogo, um TO, né? Que é o terapeuta ocupacional, né? Isso, terapeuta ocupacional. E aí a gente seleciona de acordo com a necessidade daquela faixa etária o que vai atender
atender essa criança e essa família. E vai dando esse feedback contínuo para a família. Então, todos os dias após as sessões, a família recebe um feedback breve, né, pós a intervenção, e periodicamente a gente entrega os relatórios de evolução. Esses relatórios geralmente vão para médicos, né, ou psiquiatras, ou neuro, ou até o próprio pediatra, que às vezes pede uma avaliação para ver se direciona e se encaminha essa criança para uma outra intervenção. Até mesmo para a escola, né? Isso, para a própria escola. Vai para a escola, porque quando a gente tem a criança, né, o adolescente que está nessa fase escolar e que o autismo atrapalha um pouco no desenvolvimento da aprendizagem, né? Dependendo do nível, ele vai atrapalhar muito, vai dificultar ou não. Para a gente não romantizar aqui, né, o assunto autismo e mostrar, né, as inseguranças também que as famílias passam, porque assim, tudo acontecendo como planejado vai propiciar o desenvolvimento da criança, né? Essa criança vai poder socializar melhor, né? A questão cognitiva, o aprendizado vai melhorar, mas a gente sabe que a gente não pode romantizar. Então, quais são os maiores desafios e até as maiores inseguranças da família quando chega aqui com o primeiro momento do diagnóstico? Isso, cada família chega aqui num nível diferente do processo, às vezes, né? Porque para cada um é um pouco diferente o lidar com isso. Alguns chegam com essa sensação de alívio, de finalmente entendi porque essas coisas estão acontecendo. Outras já não, outras já têm um pouco mais de dificuldade de aceitar esse diagnóstico. É uma negação, né? Por entender que pode ser um percurso muito difícil, né? Então, cada família chega num momento diferente desse processo. A gente tenta fazer esse acolhimento, né? Informar o máximo possível, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Quando a família está bem informada sobre o assunto, ela consegue identificar um caminho que ela vai poder seguir, que as coisas têm um objetivo que ela vai conseguir alcançar, que ela vai conseguir ter uma vida plena, né? Então, a família informada sobre isso, eu acho que dá uma segurança maior, segurança, né? Exatamente. Isso. Vocês acreditam que as pessoas, os profissionais, as famílias que vivem o autismo, né? Tem alguma coisa a comemorar, uma evolução? Como que a gente avançou nos serviços, por exemplo, nos serviços públicos, nas escolas, ou ainda está caminhando muito lentamente? O que a gente observa, Cristina, é que a gente tem um aumento significativo de clínicas que se propõem a fazer esse tipo de trabalho, né, na intervenção com crianças com espectro, né, no espectro do autismo. Porém, assim, há uma queixa constante das famílias na efetividade dessa intervenção, sabe? Então, assim, o que nos preocupa muito é a questão da qualificação desse profissional que está ali de frente com essa criança, em que muitas das vezes está num período de desenvolvimento muito importante da vida dela e que essas expectativas dessas famílias não vão ser atendidas. E a gente vê isso muito também nas escolas, né? As escolas não acompanham, né, o que é oferecido aqui. E é super importante, né? A criança vem aqui, tem um desenvolvimento, mas no dia a dia, que eu acho que é o maior tempo que a criança fica, né, que é a escola e a casa, não tem esse suporte. Como que vocês veem isso e até mesmo como que vocês recebem, né? Porque vocês têm experiências, vocês veem isso na prática, né? A gente percebe assim que a escola também está caminhando. Eu acho que dentro se a gente pegar aí todos os fatores, né, todos os que são envolvidos com a relação do autismo, a escola tem caminhado, mas eu ainda considero a passos pequenos, né? A escola hoje em dia está cheia de crianças autistas, porque as crianças autistas estão aí mesmo sendo diagnosticadas, necessitando, né, de uma intervenção, de um olhar diferenciado. Porém, por mais que as crianças tenham o mesmo diagnóstico, cada um aprende de uma forma, cada um é único dentro dele mesmo. E aí a gente não pode ter uma adaptação generalizada. E também vocês veem muito em relação a quem acompanha essa criança dentro da escola, né? Porque existe um tutor que fica ali com essa criança, mas nem sempre ele também é preparado, né? É de outras áreas ou um funcionário da escola que não tem essa
não sabe lidar com a realidade do autismo e a criança fica às vezes esquecida, né? É o auxiliar terapêutico, né, que a gente chama de AT. Ele precisa ser um profissional especializado, ele precisa entender do autismo, ele precisa ter um suporte, né, ele precisa ser orientado pela escola, né, ou até mesmo nós aqui na clínica, nós fazemos essa orientação aos ATs das crianças que fazem intervenção com a gente. Então, ou eles vêm aqui para fazer esse momento de orientação, ou como a gente também vai na escola para fazer todo esse trabalho, porque o trabalho que a gente faz aqui, clínico com as crianças dentro da psicopedagogia, ou dentro do comportamento também, ele é levado para a clínica. Então, as adaptações que a gente faz aqui de rotina ou mesmo de atividade, ele pode ser levado para a escola. Então, a gente também faz essas orientações, porque é importantíssimo, porque o AT, ele não é um cuidador. Então, meninas, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu quero chamar vocês para uma reflexão, né? Para quem está assistindo aqui, até mesmo para colocar aí um pensamento para as pessoas levarem adiante. O que é hoje o maior desafio na causa, né, do autismo? Vocês que trabalham diariamente com essas famílias, com esses pacientes, vocês querem mais ver o desenvolvimento dessas crianças, desses adultos que descobriram, né, mesmo que tardiamente. Falta alguma coisa aí que a gente precisa refletir e lutar em relação à administração pública? O que hoje a gente precisa ensinar para as pessoas, né, para a gente lutar enquanto sociedade, enquanto população, e pedir para a administração pública também? Eu acho que é a inclusão real, porque a gente fala muito dessa ideia da inclusão, mas no dia a dia a gente não consegue ver isso acontecendo muito na prática, né? Então, hoje em dia, os autistas estão nas escolas regulares, né, que antigamente não estavam, então a gente está tendo uma participação maior da sociedade na vida dos autistas e dos autistas na vida da sociedade, né? Mas ainda tem muitos obstáculos a gente vencer, né? Então, a gente estava até conversando antes sobre a questão de, às vezes, acontecem eventos específicos uma vez no ano de uma sala de cinema fechada para autistas, mas qual o impacto disso na vida dessas pessoas a longo prazo, né? Uma vez só. Uma vez não vai impactar. Então a gente tem que ter uma inclusão real, de uma movimentação maior da sociedade para entender essas diferenças entre as pessoas, né? E eu acho que também tem a questão de dar oportunidade dessas pessoas serem tratadas, de fazer intervenção de forma adequada, de forma correta, né? A gente vê muito, assim, essa questão de que hoje o autismo, ele não tem classe social, né? Então ele permeia, como a Camila falou, todos os lugares, né? Todas as classes. Então eu acredito que a gente precisa assim, de mais investimento em diagnósticos precoces, né? Oportunidade de intervenção precoce e toda essa questão social que você colocou aí, né? Direito aí mais vezes no cinema, dar oportunidade para essas crianças. Então eu acredito que falta empatia, falta respeito, falta empatia de olhar para aquela mãe que está com uma dificuldade de fazer com que a criança entre no transporte público, ir lá oferecer, se disponibilizar. Então, assim, eu acho que é todo um contexto, sabe, Cristina? Eu acho que a gente, enquanto clínica, está aqui fazendo a nossa parte, né? Mas eu acredito que falta, né, políticas públicas pensadas exatamente para neurodivergentes, né? Para o transtorno do espectro. Eu acho que falta a população se mobilizar mais e abraçar a causa e ter mais empatia e respeito, sabe? Eu concluo assim, falando que precisa de um mundo melhor para acolher essas pessoas e a população precisa ter o conhecimento, precisa aprender o que é o autismo e como lidar com as pessoas autistas. Isso é difícil porque não é uma coisa que faz parte, que há muito tempo não fazia parte. Hoje em dia tem muito mais pessoas com diagnóstico e fazendo parte da vida da gente, no trabalho, um colega de trabalho, dentro da nossa família, né? Pode ser um filho, pode ser um primo, né? Pode ser um amiguinho da escola. Então
nós precisamos pensar num mundo que seja mais acolhedor, né, com pessoas com mais empatia e que possa ter essa inclusão, a inclusão efetiva de você estar com uma pessoa do seu lado e você parar de olhar um pouco para o seu umbigo e olhar para as necessidades dela, porque você pode contribuir com alguma coisa, né? Olha, a gente aqui está justamente querendo fazer isso, né? Oferecer informação, mostrar para as pessoas que estão assistindo ao programa como é essa realidade. Então eu quero agradecer a vocês a presença mais uma vez. Eu acho que a gente pode voltar nesse assunto no programa, né? Como a gente falou, para as pessoas aprenderem mais, né, sobre o autismo, enfim.